Está gravando. Agora está gravando. Tá? E, ao mesmo tempo, eu vou pegar aqui... Autorizo a gravação. Obrigado. Tá? Todo mundo está vendo aí o slide que eu projetei? Sim. Ah, Sim. beleza. Então, vamos já direto ao ponto, né? Ateísmo na ditadura militar. Tá? Qual é o que eu quero ver aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó, significado hermenêutico, né? Então, em termos da introdução, eu queria compartilhar com vocês a maneira como eu estou fazendo, né, este meu olhar sobre a questão do ateísmo. Isso esteve presente tanto em relação às fontes que eu pesquisei para o livro, O Espectro do Ateísmo, quanto também para essa fonte relacionada ao Alfredo Busaid. Então, quando eu estou aqui falando sobre a questão do ateísmo nessas fontes, o meu interesse, né, de pesquisa é, basicamente, tentar entender o conteúdo e as intenções da pessoa que fala sobre a questão do ateísmo. Então, o que eu queria saber em relação ao Alfredo Busaid é o que ele escreve, a maneira como ele entende o que é o ateísmo e quais as implicações que isso tem dentro do contexto em que ele está escrevendo. Então, assim, a pessoa pode falar assim, mas isso aí que ele está falando ateísmo, isso aí não é ateísmo é outra coisa, sabe? Aquela questão mais conceitual. E aí eu, né, faço essa ressalva, né, que aqui o meu interesse ele se direciona para tentar compreender a maneira como o autor ele está pensando o que é o ateísmo e que implicações isso tem. E aí eu coloco, entender o discurso do Alfredo Busaid sobre o ateísmo na época em que ele foi ministro da Justiça na ditadura militar. Então, você já percebe que ele tem um vínculo aí bem estreito com o regime ditatorial que vigorou no Brasil nos anos 60, 70, até ali, primeira metade da década de 1980. Tá? Eu não sei se todo mundo já tem conhecimento sobre essa figura. Alguém tem conhecimento? Não? Bom. O Alfredo Busaid foi que encaminhou o Código de Processo Civil, que vigorou de 1973 até 2016, quando entrou em vigor o Código de autoria do ministro Luiz Fux, do STF. Isso mesmo, é a cara da área do direito, tá? Então, vamos lá. Bom, para começar essa nossa conversa, o que eu pensei num primeiro momento em vamos apresentar quem é esta figura. Tá? Então, eu vou trazer algumas informações biográficas, que mostram, nessas informações biográficas, também um pouco do perfil e dos posicionamentos políticos dele e da sua trajetória profissional. Então, o Alfredo Busaid, ele nasceu no interior de São Paulo, em 1914, e faleceu em 1991. Ele é uma figura do século XX. E a partir da bibliografia que eu pesquisei para saber um pouco mais da história dele, o que eu acabei descobrindo é que ele vem de ele tem uma origem familiar conservadora, que vai ter um impacto muito grande na formação dele. Então, desde cedo, ele é imerso em uma educação de um viés nacionalista e de um catolicismo bastante tradicional.
né, ali do começo do século XX. Tá? É interessante notar aqui que com a instauração do regime republicano, em 1889, né, o Brasil ele deixa de ter uma religião oficial, que era representada pela Igreja Católica no Brasil. Então, a Igreja Católica ela sofre digamos assim, um golpe, né, ao perder essa posição de privilégio. Só que a partir da década de 1920, há uma retomada por parte das lideranças da Igreja Católica de buscar ter influência na sociedade e, com isso, voltar a ter uma posição de privilégio, ainda que não sendo reconhecida mais como a igreja oficial, mas, pelo menos, informalmente, tendo uma posição de prestígio. Então, o Alfredo Buzaid, ele vai ter essa formação religiosa, católica, tradicional, vinculada, né, dentro desse cenário, desse contexto de retomada desse ativismo por parte das lideranças da igreja, que tem como objetivo recristianizar a sociedade brasileira depois que ela se tornou laica com a instauração do regime republicano. E um outro dado importante, e essas questões, essa educação nacionalista, né, e essa formação católica de linha mais tradicional, isso vão acompanhar o Alfredo Buzaid ao longo da vida dele toda. Tá? Serão marcas na maneira dele entender o mundo e dele pensar os valores que devem imbuir e influenciar a ação das pessoas. E ele tem formação na área do direito. Por isso que eu já especulava aqui que o Eduardo Banks saberia quem se trata a pessoa, né? Ele vai se formar em direito em São Paulo na primeira metade da década de 1930, tá? E aqui é um outro momento importante na história do Brasil, porque a formação dele se dá entre 1931 e 1935, tá? Um ano antes dele ingressar na Faculdade de Direito, em São Paulo, nós temos o acontecimento que é chamado, né, de queda da Primeira República. Né? No passado, tinha uma historiografia que falava na Revolução de 1930. Hoje o termo é meio questionável, assim, mas, enfim, seria uma outra discussão. O fato é que, com a instauração do regime republicano, se criou, né, com o passar dos anos, um certo modelo institucional que foi denominado de Primeira República, com o domínio das oligarquias regionais, principalmente ali São Paulo, Minas, aquela coisa. Tá? Só que este modelo ele começa, por uma série de fatores, a ser questionado ao longo da década de 1920. E aí, em 1930, a deposição do presidente Washington Luiz e a ascensão do Getúlio Vargas ao poder na República Brasileira. E abre-se com isso um leque de debates políticos que vão colocar em discussão quais seriam os caminhos que o Brasil deveria trilhar para superar os seus problemas. E um destes caminhos que aparece no espaço público é representado pelo movimento integralista. E o Alfredo Buzaid, ele vai se identificar com o ideário integralista. Tá? Então, o ideário integralista, ele tem alguns pilares que o caracterizam. Tá? Eu coloquei esses 4 pontos aqui, alguns importantes para a gente pensar a visão de mundo, né, que fundamenta a ação dos adeptos da ação integralista brasileira, criada por Plínio Salgado, oficialmente em 1932, outubro de 1932, e que vai se tornar o primeiro partido de massas na história republicana brasileira, em pouquíssimo tempo. Então,
quais alguns dos aspectos que fazem parte do ideário do integralismo? A ideia de ação. Dentro do integralismo, há um estímulo na mobilização, na força e no culto ao chefe supremo. No caso aqui, o chefe supremo é Plínio Salgado, que se converte na principal liderança inquestionável dentro do integralismo. Um outro ponto, que fundamenta o ideário da ação integralista brasileira, a ideia de integral. Os integralistas, na década de 1930, eles vão defender uma concepção de sociedade corporativa, diferente da democracia de partidos. Na verdade, diferente do modelo de democracia política liberal, que parte do princípio de que a sociedade é composta por grupos diferentes. A sociedade ela é composta por grupos diferentes e esses grupos eles estão em disputas. Por isso a ideia, na democracia liberal, da construção de partidos políticos que representam determinados grupos e aí eles fazem um enfrentamento dentro do espaço institucional. Deixa eu só... acho que resolvi, tá? A questão do som, entendeu? Então, dentro do integralismo, a ideia de uma sociedade corporativa é a ideia de que a sociedade ela não é formada por grupos diferentes e antagônicos. A ideia é como se a sociedade é uma coisa só. Na verdade, vem a metáfora do corpo humano, tá? Cada grupo da sociedade, ele faz parte de um conjunto maior, tá? É como se fosse uma grande família, e esta sociedade, esta grande família, ela não tem interesses diferentes, ela tem os mesmos interesses, tá? Então, em decorrência disso, o integralismo brasileiro ele vai se opor às ideias liberais e, principalmente, aqui no caso que eu estou me referindo a este modelo de organização política através de partidos. Tá? Isto também realça o terceiro ponto, que é a ideia do nacionalismo. Né? Dentro do integralismo brasileiro, há uma ênfase muito grande, então, de que esta sociedade, ela comunga de certos valores, de certas tradições e de uma certa história que lhe dão uma identidade única, nacional, é uma coisa só. Mas esta sociedade única, nacional, ela é ameaçada, de acordo com o integralismo, por um lado, pelas oligarquias regionais do Brasil, que foram, digamos assim, momentaneamente derrotadas ali em 1930, né, uma parte delas. Então, essas oligarquias regionais, né, então são os grandes latifundiários que pensam, em primeiro lugar, nos seus interesses, ao invés dos interesses da nação, seria uma espécie de inimigo interno. E o inimigo externo é o comunismo internacional, tá? Que deve ser combatido. E a ação integralista, na ação integralista, se desenvolve uma certa concepção da história teleológica, ou seja, a história ela tem um começo, meio e fim. Isso vai aparecer na obra do Plínio Salgado, né, A Quarta Humanidade, que foi publicada em 1934, que ele fala que a história da humanidade, ela começa com uma fase politeísta, né, isso tem uma série de desdobramentos, mas não vai dar tempo de entrar nesses detalhes, mas ela começa com uma fase politeísta, evolui para uma fase monoteísta, depois evolui para uma fase ateísta, que é visto como a fase caótica do mundo, que seria do início do século XX, chegando, por fim, à fase integralista, que seria, então, o fim da história. E, neste caso, né, a ação integralista brasileira,
a sua razão de existir seria exatamente acelerar os acontecimentos em direção a este futuro integral, né, onde a sociedade viveria sob a égide desses valores, ação integral brasileira. É um projeto político. Tá? E o Alfredo Busaid, ele vai entrar em sintonia, tá, com este projeto político. Tá? Aí vem o seguinte, né? Eu encontrei algumas informações referentes à participação do Alfredo Busaid na ação integralista brasileira que eu fiquei bastante impressionado. Tá? Então, ou seja, em 1900 ele foi chefe municipal da ação integralista brasileira em Jaboticabal, a sua cidade natal, e foi governador da 27ª região integralista do país. Na verdade, o Alfredo Busaid, ele entra na ação integralista e ele tem uma ascensão meteórica dentro da hierarquia da ação integralista brasileira, que só foi interrompida porque a ação integralista foi colocada na ilegalidade pelo governo Getúlio Vargas, né? na esteira lá do golpe que vai instalar a ditadura do Estado Novo. Tá? E aí, depois que os integralistas, né, alguns grupos integralistas tentam derrubar, sem sucesso, Getúlio Vargas, em 1938, há uma repressão violenta, né, contra os remanescentes do integralismo. O Plínio Salgado vai para o exílio e o Alfredo Busaid, ele vai ser preso por pouco tempo, tá? Mas ele acaba conhecendo ali um período na prisão. Aí ele vai sair da prisão e, na primeira metade da década de 1940, a figura do Alfredo Busaid, ela basicamente é a figura de uma pessoa vinculada à sua atividade profissional na área do direito. Até que, em 1946, ele vai ingressar na USP como um professor de direito. E vai, ao longo da sua carreira profissional como professor de direito, dentro da USP, se mostrar uma pessoa extremamente conservadora do ponto de vista político e do ponto de vista de valores morais. Um destes casos, né, onde manifesta-se este conservadorismo do Alfredo Busaid, é no início da década de 1960, quando, lá durante o governo João Goulart, há uma discussão de âmbito nacional sobre as chamadas reformas de base. Era um conjunto de reformas que era defendido para que o Brasil pudesse superar, né, os seus problemas, as suas demandas e se tornar um país, então, mais próspero, mais igualitário, mais desenvolvido. Uma destas reformas incidia sobre o âmbito universitário e ele se coloca frontalmente contra a reforma universitária, que acabava tendo como consequência, se concretizada, uma maior democratização dentro do ambiente acadêmico. E ele foi totalmente contra. Tá? Como era de se esperar, a partir deste perfil, o Alfredo Busaid, ele, já vou passar aqui para algumas perguntas. Tá? Como vocês já podem imaginar, ele, obviamente, né, vai se colocar ao lado das forças civis e militares que vão derrubar o governo João Goulart em 1964. Tá? Ele vai apoiar o golpe civil-militar de 1964 e ele vai apoiar a criação de uma sindicância que é feita dentro da USP com o objetivo de expurgar pessoas que são entendidas como tendo ideias de esquerda. É aquilo que a gente chama de um fenômeno de caça às bruxas, tá? Num sentido mais contemporâneo, né? Lá tem o McCarthy, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, né? Também tem esse fenômeno de perseguição às pessoas que tinham ideias mais à esquerda. Então, ele vai dar suporte a este expurgo, tá? De pessoas dentro da USP que tinham posicionamentos mais à esquerda e nesse processo, ele vai se tornar diretor
da Faculdade de Direito da USP em 1966. Mas isso ainda não é o ápice, né, digamos assim, do Alfredo Buzai, em termos profissionais, etc. Porque o ápice dele se dá pouco tempo depois, em 1969, quando vai ascender ao poder Emílio Garrastazu Médici, né, o terceiro presidente militar da história do Brasil, depois do Castelo Branco e depois do Costa e Silva. Né? Costa e Silva fica doente, tem aquela coisa toda. Aliás, antes do Costa e Silva ficar doente, tem a decretação do ato institucional número 5, né, que muitos historiadores e historiadoras chamam do golpe dentro do golpe, porque quando se dá o golpe em 1964, os militares assumem um poder, mas ainda mantêm um discurso e algumas instituições liberais em relativo funcionamento, digamos assim, meio que constrangidos a assumir que o novo regime é uma ditadura. Então, eles mantêm assim, uma certa fachada com o funcionamento relativo de algumas instituições. Mas em 1968, em dezembro de 1968, com o ato institucional número 5, aí a ditadura fica escancarada, né? Não tem mais por que ficar criando subterfúgios, né? E o Alfredo Buzai vai apoiar, e no ano seguinte, o Médici, que vai ser considerado na história da ditadura militar o presidente do governo mais repressor entre todos os governos militares, né? Depois ainda vai ter o Geisel e, para finalizar, o Figueiredo. Então, em 1969, o Garrastazu Médici, ele vai assumir o poder, vai governar o Brasil entre 1969 e 1974, e, digamos assim, no seu ministério, né, o ministério que ele vai montar, o Emílio Garrastazu Médici vai convidar o Alfredo Buzai para ser ministro da Justiça de uma ditadura militar. Muito curioso este cargo, né? E o Alfredo Buzai vai ocupar a pasta do Ministério da Justiça durante todo o governo Médici, vai respaldar juridicamente a repressão à oposição política e vai respaldar a censura no país em nome da religião, da família e dos bons costumes. Só que agora o Alfredo Buzai não vai mais se referir aos valores da sua juventude, ou seja, ao integralismo, mas ele vai se referir ao catolicismo de viés tomista. Ele vai usar um outro conjunto de referências. Então, quais são as premissas do catolicismo tomista, né? Que influenciam as ideias e a ação política do Alfredo Buzai. Isso aqui é interessante a gente ter esse conhecimento para entender depois como é que ele vai pensar a questão do ateísmo, que a gente já vai chegar nesse ponto. Tá? Então, eu coloquei aqui 5 princípios, né? 5 premissas aqui, que, digamos assim, dão um contorno ao chamado catolicismo tomista, né? Tomista aqui do teólogo Tomás de Aquino, lá da Idade Média. Tá? Primeiro princípio, né, que é a grande referência no caso. Primeiro princípio do catolicismo tomista, a ideia de que Deus fez todas as suas criaturas, anjos, homens e animais, com graus diferentes de perfeição. Traduzindo-se, pode-se interpretar isso da seguinte maneira: nós não somos iguais. Todo o conceito de igualdade forjado ao longo da Idade Moderna, seja a igualdade jurídica, ou seja, a ideia de igualdade política e social, não encontra respaldo no catolicismo tomista. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma visão de mundo pré-moderno.
né? Então, ela já parte do princípio de que todas as formas de vida, todas as criaturas que têm origem divina, elas foram feitas pelo seu Criador com graus diferentes de perfeição. Então, não são iguais, que leva à segunda ideia. A hierarquia e a desigualdade que existem no mundo é fruto da vontade divina. Tá? É fruto da vontade divina. Ou seja, se opor a esta hierarquia e desigualdade que existem no mundo é se opor à vontade de Deus. É um ato de rebeldia, não contra a sociedade, mas um ato de rebeldia contra Deus, que é o mais grave de todos, dentro dessa leitura. Um terceiro ponto é que o sentido da existência humana é a salvação da alma. Isso é o mais importante, dentro dessa leitura do catolicismo tomista. Um quarto princípio é a ideia de que a atuação política dos governos, ela deve ocorrer em obediência aos mandamentos de Deus, ou seja, os governos devem agir sob uma orientação religiosa. Tá? Devem agir sob uma orientação religiosa. E dentro deste mundo contemporâneo, né, década de 1960, 1970, os católicos tomistas se colocam contra o liberalismo e o comunismo, né, basicamente entendendo ambos como produtos do mundo moderno, que é um mundo hostil à vontade de Deus. Tá? Então, aqui a gente já tem bem definido quais são algumas das ideias que vão estar no horizonte do Alfredo Buzaide quando ele vai se posicionar em relação ao tema do ateísmo, né? Que chega aqui, e agora eu vou fazer aqui, o pessoal tiver perguntas, tá? Vou fazer uma parada aqui para a gente fazer uma conversa, né? Se já tiver alguma pergunta. Mas só antes de passar a palavra para vocês, dizer então que para esse texto que eu escrevi, que está lá no e-book, né, que quando for sair eu vou compartilhar, eu usei duas conferências do Alfredo Buzaide, tá? Duas conferências. Uma se chama Marxismo e Cristianismo, o problema do ateísmo, está aqui, né? Que foi feita, é uma conferência de 1970, e a outra conferência é o Humanismo Político, é o nome da conferência, que é de 1973. Aliás, eu também tenho essa, mas eu vou ali guardar lá no guarda-roupa, não vai dar para pegar agora. Mas, enfim, tá? Essas duas conferências, elas foram realizadas na Escola Superior de Guerra, a famosa ESG, criada em 1949, e que se tornou um espaço de formulação de um ideário político que vai fundamentar e legitimar a ditadura militar a partir de 1964. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Posso ir, então? Uhum. Tá. No meu caso, não é uma pergunta, é uma questão de comentário. É interessante notar como essa trajetória desde o tradicionalismo e tudo mais, que já vem desde a formação inicial dele, pega num reacionarismo muito forte depois, como você falou, em relação a coisas do mundo moderno. Não só coisas tipo, de vertente do socialismo, coisas do tipo. Tipo, até coisas do liberalismo acha problemática, porque você tem questão como igualdade de direitos civis, igualdade de direitos políticos, e ele acha, não, se você continuar desdobrando isso, eventualmente você está em coisas como, por exemplo, socialismo, então ele me coloca tudo no mesmo balaio e fala, não, são frutos modernos, então a gente tem que rechaçar isso, porque eles são intrinsecamente errados, vamos dizer assim. E é uma ideia que não é exclusiva só do período, tem gente que até hoje defende isso e faz força para propagar esse tipo de ideal na sociedade. É isso mesmo, na verdade, com esses movimentos
de extrema-direita que ganharam força, não apenas no Brasil, mas também no Brasil, aí nos últimos anos, né, o que se verifica no discurso, né, das pessoas que comungam, né, desses posicionamentos políticos, é a defesa de um modelo de sociedade que é uma sociedade atrelada a valores pré-modernos. Né? É uma extrema-direita que ela quer voltar à roda da história para antes do iluminismo. Tá? Lá por um período medieval. Não reconstruir a sociedade medieval, não seria isso, mas pensar um modelo de organização social fundamentada em valores pré-modernos. Tá? Então, se você jogar aí no YouTube, ver o discurso desse pessoal, isso vai estar muito presente. Tá? Vamos ver, acho que alguém tinha feito uma pergunta por aqui, ó. Eu acho que eu vou, não sei se eu vou conseguir achar, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa. Vitor? Eu não sei se é porque tem uma discussão sobre aquele francês, o Jacques Maritain, né, que é um filósofo católico, né, e eu não sei se ele, aí minha pergunta é essa, se ele tem alguma influência no movimento integralista que o senhor estava discutindo, né, se as ideias dele já chegaram no integralismo e tal, ou não, se foi uma discussão mais posterior, é um pouco nesse nível aí. Não sei se puder responder, se não, também tranquilo. Tá? Sim, sim, em relação ao integralismo, não, na verdade, eu não, quando fiz o estudo, não tive essa preocupação em pensar essa referência. Né? Eu teria que retomar um pouco lá a questão dos textos do Plínio Salgado que eu li na época, já faz um tempinho. Agora, nas conferências do Alfred Buzaid, esse autor aparece. Ele é citado textualmente, tá? Eu aqui teria que achar, né, um trecho específico, mas eu me recordo que ele não faz mais referências ao passado integralista, ele não cita mais autores integralistas, tá? Então isso é uma coisa bem curiosa, né, de se analisar, como se ele tivesse, assim, ele tivesse um pouco de vergonha em relação àquilo, tá? Talvez no âmbito público, não sei se no âmbito privado ele ainda teria vergonha pelo seu passado integralista, mas ele usa uma série de referências de autores católicos tomistas, e esse autor que tu mencionaste aí, eu me recordo que ele cita nas conferências dele como uma referência. Tá? Ok. Então só para... então, pelo jeito, então, essa influência do Maritain, ele é mais posterior, né? Ou seja, não é tanto da ação integralista, mas é mais já com o tomismo e tal, né? Isso mesmo. No Alfred Buzaid isso a gente encontra. Beleza. É que eu tenho interesse no Maritain, aí por isso que eu estou perguntando. Eu sei que alguns brasileiros recepcionaram o pensamento dele. Aí eu queria saber se tá. Mas beleza, obrigado, professor. Uhum. O Mike faz uma referência, o Kogos, ele é um típico representante de uma vertente de um catolicismo tradicionalista, tá? Se não me engano, tomista. Se não me engano, tomista. Então, a gente pode encontrar nessa pessoa aí uma referência, tá? E que tem uma grande influência aí nas redes sociais. Tá? Mais alguma pergunta, algum comentário? Beleza, então vamos dar sequência. Essa, né, na verdade, eu pensei 2 momentos, né? Então, agora foi o primeiro momento, agora o segundo momento aqui da nossa conversa. Eu vou falar, então, sobre a questão do ateísmo, como é que o Alfredo Buzaid está pensando e está dando significado e sentido para o ateísmo.
Aqui, eu só vou avisar vocês que aqui está um pouco misturado, né, o conteúdo da conferência de 1970 e da conferência de 1973, tá? Eu não peguei exatamente assim uma questão cronológica, sabe? Mas eu fui pensando mais por temas, assim, construindo, tá? Então, assim, vamos lá. Então, a questão do ateísmo. O que é o ateísmo e o que representa o ateísmo para Alfredo Buzai no Brasil do início da década de 1970. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para as conferências dele e ver como ele está pensando a questão do ateísmo dentro de um quadro histórico. Tem uma certa origem e desenvolvimento. E isso está atrelado a um conceito que ele vai chamar de humanismo. Ele vai diferenciar, até coloquei aqui para vocês, o humanismo, ele vai dizer que pode ser definido como ou um ideal de cultura, né? A pessoa tem uma formação humanista, né? Ou um método de educação, ou uma tendência filosófica. E é aí que ele vai explorar a ideia do humanismo enquanto uma tendência filosófica. O humanismo enquanto uma tendência filosófica poderia, na leitura do Alfredo Buzai, ter várias vertentes. Poderia ser um humanismo cristão, um humanismo integral, um humanismo socialista, um humanismo liberal, por aí vai. Até ele faz uma certa tipologia. E aí ele vai dizer que, se nós olharmos para a história dos povos ocidentais, na leitura dele, o que se veria é que essa história é marcada pela influência de duas concepções de humanismo. O humanismo espiritualista e o humanismo materialista. Então, são as duas grandes vertentes do humanismo que ele vai se referir. Então, num primeiro momento, os povos do Ocidente, eles são marcados pela proeminência do humanismo espiritualista, que na Idade Média, na Europa, tem o seu grande momento, né, de força e de consolidação, mas, a partir do final da Idade Média para o começo da Idade Moderna, começa a haver uma mudança. E esta mudança significa o quê? Começa a se projetar, e ganhar com o tempo cada vez mais força a vertente de um humanismo materialista, como movimento filosófico que vai se intensificar, então, com os fenômenos atrelados ao Renascimento. Para o Alfredo Buzai, no coração desta vertente do humanismo materialista, enquanto um movimento filosófico, enquanto uma visão de mundo, está o ateísmo. Então, para o Alfredo Buzai, o mundo moderno que é construído a partir do final da Idade Média e que se projetaria até o século XX, este mundo moderno seria marcado pela predominância de uma visão de mundo calcada no humanismo ateísta. Esta visão de mundo, calcada no humanismo ateísta, seria uma visão de mundo que dá ênfase no individualismo, o indivíduo está acima de tudo, em primeiro lugar. Este indivíduo que está acima de tudo, em primeiro lugar, pensa apenas em si mesmo. Então, aí, o egoísmo é uma outra característica deste mundo contemporâneo, forjado com base neste humanismo ateísta. O secularismo, com a expulsão de Deus da sociedade, seria uma outra consequência deste humanismo ateísta no mundo contemporâneo, e a divinização do homem. De acordo com Alfredo Buzai, o homem moderno, ele expulsa Deus do seu convívio e
passa a se ver como um próprio Deus. Né? Então, essa é a leitura que ele faz. Todas essas características ele coloca como características que foram se consolidando a partir do final da Idade Média e que acabam se tornando muito fortes no mundo contemporâneo. Aí, quando eu digo mundo contemporâneo, é a própria época em que ele está. E aí ele vai fazer referência a algumas, digamos assim, algumas vertentes deste humanismo ateísta no mundo contemporâneo. Ele vai falar, a influência do humanismo ateísta de Nietzsche. De acordo com Alfred Buzaide, no mundo contemporâneo, ganha força o pensamento deste filósofo alemão, marcado pela ideia da morte de Deus, né, que é um tema clássico na filosofia do Nietzsche, também marcado pela ideia que o Nietzsche tem de que os valores cristãos são valores decadentes, e pela defesa que o Nietzsche faz da ideia do além do homem, né, o Übermensch. Claro, em Nietzsche aqui tem toda uma razão aqui filosófica para discutir essas temáticas a partir dessa colocação. Mas o Alfred Buzaide vê isso como uma manifestação deste humanismo ateísta que se coloca em oposição a Deus e ao mundo criado por Deus. Uma outra expressão do humanismo ateísta, de acordo com Alfred Buzaide, viria da filosofia do Jean-Paul Sartre, o existencialismo. De acordo com ele, a ideia de que o indivíduo ele é desprovido de uma essência, e como a gente coloquei ali anteriormente para vocês, o catolicismo tem isso muito forte, há uma essência, que é o sentido e a razão de ser de todas as pessoas, e essa essência ela é de origem religiosa. O existencialismo de Sartre colocaria que os indivíduos não têm nenhuma essência, da mesma maneira como o Sartre vai colocar essa ideia da liberdade plena como uma condição existencial. A existência precede a essência. Exatamente isso. Para ele, uma manifestação de uma visão que busca colocar Deus para longe da existência humana. E uma terceira expressão do humanismo ateísta, e aqui ele vai se dedicar mais, é o humanismo ateísta de Marx. Ele vai dizer nessas duas conferências que a produção filosófica de Marx e dos marxistas é a produção de uma filosofia política que aspiraria a uma dominação universal em guerra contra a fé. Digamos assim, embalado pelaquela clássica afirmação do Marx, sobre a qual já se escreveu muita coisa, que a religião é o ópio do povo. Não vou entrar aqui em detalhes sobre, tem uma vasta discussão sobre isso, mas, enfim, isso seria uma espécie de um mantra a guiar a ação política dos grupos influenciados pelo marxismo. E aí o Alfred Buzaide vai dizer que no século XX, exemplos deste humanismo ateísta inspirado nas ideias do Marx, que aspiraria à dominação universal, estaria na Revolução Russa, com Lenin, e na Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, e as suas experiências de construírem sociedades sem a presença de Deus, ou seja, a ideia de construírem sociedades ateias. Então, o mundo estaria marcado, em meados do século XX, pela influência desta expressão do humanismo ateísta que vem dos escritos de Marx, Engels e de outros autores marxistas
que buscam remodelar por completo, né, a sociedade criada por Deus. Tá? E aí eu trago aqui a primeira citação, tá, da conferência do Alfredo Buzai, essa aqui de 1970. Então, esta citação está nessa conferência Marxismo e Cristianismo, tá? O problema do ateísmo, onde ele diz o seguinte, para a gente ver aqui um pedaço da fonte. Esta exacerbação, intitulada pomposamente de humanismo marxista, representa, no entanto, o culto de uma nova fé. Ele coloca este humanismo marxista como uma nova fé. A fé na razão individual, transformando o homem em mundo do próprio homem e assemelhando a um Deus. O humanismo marxista torna o indivíduo alguém que, apegado à sua razão individual, ao poder da razão, quer transformar-se em um Deus na Terra. Esta nova forma de fé nada mais é, todavia, do que um produto do orgulho humano, que obsequeia a infalibilidade da razão, desdenhando a crença em Deus. Então, ele está dizendo aqui, né, que este homem moderno, este ser humano moderno, do mundo moderno, ele se constrói como uma pessoa com uma atitude arrogante, que crê que a racionalidade pode o tornar capaz de se colocar no lugar de Deus, e com isso querer matar Deus. Então, essa é uma crítica que ele está fazendo aí. Vamos avançar um pouco mais. Aí entrando num outro aspecto. Qual é a resposta para isso? Então, assim, a gente chega aqui num ponto, agora a luta buzaidiana contra o ateísmo. A gente, até este momento aqui, a partir da leitura que eu fiz dessas duas conferências, o que se nota, né? O Alfredo Buzaide, ele constrói um certo entendimento de que o mundo moderno ele foi estruturado e moldado em oposição ao mundo criado por Deus, que vigorava com força até o final da Idade Média. Este mundo moderno, este mundo contemporâneo, é um mundo regido, é um mundo onde existem sociedades que buscam se organizar a partir de valores que se colocam em oposição ao mundo criado por Deus. E aí, para fazer isso, este indivíduo moderno, este indivíduo do mundo contemporâneo, ele quer se colocar, ele quer ser Deus no lugar de Deus. Talvez, na leitura do Alfredo Buzaide, o pecado dos pecados, a arrogância suprema do ser humano moderno é querer ser Deus. Qual é a resposta contra isso? E aí ele vai defender que a resposta contra essas mazelas do mundo contemporâneo é o humanismo espiritualista. De acordo com ele, é necessário fazer um movimento e um trabalho na sociedade para que as pessoas voltem a se reconectar com a sua natureza religiosa. E aí ele vai dizer, Deus é a fonte da origem dos seres humanos e dos valores morais. O pessoal da questão do ateísmo, mas é outro tema aí clássico, né? A questão dos valores e da moral, quando não se crê em Deus, né? De onde é que vem a moral? De onde é que vem a ética, né? Para o Alfredo Buzaide, os valores morais, eles têm origem divina. Então, para ele, nós, enquanto
criaturas, temos um Criador, que é Deus, e os valores corretos que devem permear a nossa existência vêm de Deus. A vida terrena é apenas uma passagem para a salvação da alma, cujo fim é a vida eterna. Acho que são algumas ideias aí bastante familiares para nós até os dias de hoje. Mas ele não vai parar por aí. Então, ele vai dizer que é preciso fazer um trabalho na sociedade para que as pessoas voltem a se reconectar com a vertente do humanismo espiritualista, que traz esta mensagem de que nós somos criados por Deus, que os nossos valores vêm de Deus e que o sentido na nossa existência está atrelado a Deus. E mais, esta mensagem também nos deve tornar cientes de que a desigualdade é fruto da criação. O que o marxismo está dizendo? Temos que fazer uma revolução para acabar com o quê? Com as injustiças e desigualdades que existem no mundo. E aí o Alfredo Buzaide vai dizer: a desigualdade, a hierarquia, as diferenças são criadas por Deus. Então, não se deve questionar isso. E outra coisa que ele vai dizer é que nesta mensagem para reconectar as pessoas a esta vertente do humanismo espiritualista, as pessoas deveriam estar cientes de que a desigualdade é fruto da criação e de que a liberdade, este conceito tão forte no mundo moderno, a liberdade, de acordo com Alfredo Buzaide, consiste em obedecer à ordem jurídica. E a ordem jurídica, ela é criada para preservar o modelo de mundo que foi instituído por Deus. Basicamente é isso. E aí a gente chega a um terceiro ponto, aí a gente vê essa dimensão mais política do pensamento dele. Para que o Estado? Para que o Estado? De acordo com ele, o Estado seria para atender as pessoas nas suas necessidades materiais, morais e espirituais, através da ordem, da paz e da justiça. Então, nós temos aqui 3 pontos aqui interessantes no pensamento dele. A ideia de que o mundo ele é hierárquico e desigual por uma vontade divina. A liberdade está em obedecer à ordem jurídica que preserva este mundo instituído por Deus, e que o Estado se coloca como uma instituição que atua em prol desses objetivos. E aí chegamos ao segundo trecho, que está na Conferência Humanismo Político, e que fala muito sobre aquele momento em que ele está falando na Escola Superior de Guerra, conectado a isso que eu acabei de mencionar. Palavras de Alfredo Buzaide. Quando a sociedade é sacudida por atentados, sequestros e pirataria, punem-se os delinquentes. Quem faz atentados, sequestros e piratarias? Os grupos de luta armada no Brasil, do final dos anos 60, início dos anos 70, a esquerda que pega em armas para lutar contra a ditadura. Esse recado está sendo claramente direcionado aqui a esta oposição política à ditadura militar, que, na verdade, ele está entendendo não como uma oposição política à ditadura militar, minha interpretação, claro, mas ele está entendendo a luta armada como uma oposição política a um modelo de sociedade que foi criada por Deus, e que a ditadura militar, ou seja, os militares,
né? Eu acho que ele não chamaria de ditadura militar, mas que os militares buscam preservar, na visão dele. Quando a sociedade é sacudida por atentados, sequestros e piratarias, punem-se os delinquentes. O povo que quer viver sob o regime democrático, e acho que na leitura dele, a ditadura militar seria o regime democrático, não pode tolerar a desordem, a violência e a dissolução dos costumes. A oposição política à ditadura militar não é apenas de viés político, mas também é de viés moral. É toda uma visão de mundo que está sendo colocada em questão. Estes fenômenos operam como agentes da Guerra Fria, psicológica e revolucionária, que torna indigna a pessoa humana e deteriora o bem comum. Entendeu? Então, aqui... Uma parte, professor, tudo isso que ele disse pode se aplicar hoje aos bolsonaristas, aos patriotários, aos invasores de palácios da República, aos que fomentam feminicídios, discursos machistas pelas orações da madrugada. Todos eles são contrários ao bem comum, eles estão deteriorando as nossas instituições. O caso aqui é de manutenção da paz social, diferente da ideia de uma ordem criada por Deus, porque se fosse criada por Deus, ela teria uma mão única. Nós estamos vendo aqui um grupelho de orientação autoritária que pretende colocar a sua própria ordem, destruindo a vigente e, com isso, acarretando imensos males em todos os setores da sociedade. Exato. E muitos desses, né, no caso hoje, quando nós perguntamos por que eles fazem isso, eles justificam falando em Deus. Tá? Que é um elemento dentro desses grupos. Tá? Olha, mas o terceiro trecho que eu peguei aqui, o terceiro e último trecho que eu peguei aqui, dessa conferência Humanismo Político, né, lá da Escola Superior de Guerra, que ele fez na Escola Superior de Guerra. Ele diz o seguinte: se uma das desgraças dos tempos atuais é o ateísmo, como nova fé, como partido militante e como filosofia política, então, aqui está, digamos assim, um dos trechos onde fica mais explícito o que ele está querendo dizer com ateísmo. Porque, ainda que, né, ele diga que o humanismo material, no coração do humanismo materialista, que vai impregnar o mundo moderno, está o ateísmo. E aí ele cita algumas expressões deste humanismo ateísta. Nietzsche, Sartre, o foco principal dele é Marx e seus herdeiros, tá? Do ponto de vista político e do ponto de vista das ideias. Tá? E ele vai dizer: se uma das desgraças dos tempos atuais é o ateísmo como nova fé, como partido militante, como filosofia política, né, esta ameaça subversiva, então o ateísmo aqui é entendido como uma ameaça subversiva, né? Creio que a missão mais importante dos crentes está em recristianizar o mundo através do apostolado, em vez de se aproximarem dos que querem impor como pensamento oficial o banimento de Deus. Então, ele termina, né, dizendo que existe uma missão, tá, para os crentes, como ele escreve ali, que essa missão é de recristianizar o mundo, sem se aproximar daqueles que querem banir Deus. Aqui, eu levanto como uma hipótese, porque ele não explicita isso, mas aqui pode estar uma crítica indireta à Igreja Católica no Brasil, que naquele momento já se coloca no campo de oposição à ditadura militar. E vê a questão da teologia da libertação e tudo mais, que esses grupos, eles vão criticar por demais, né? No livro aqui do Espectro do Ateísmo, eu faço um estudo ali sobre o Plínio Corrêa de Oliveira, né, o fundador da TFP,
que na década de 1970 dizia que a Igreja Católica estava tomada pela subversão, né? Que era um dos sintomas, né, do caos total do mundo, né? Que tinha que fazer um enfrentamento urgente contra isso. Tá? Mas aqui é só uma questão de uma hipótese, porque o Alfredo Buzai não chega a deixar isso explícito, mas ele coloca ali, na verdade, eu já vou passar a palavra, Arthur, o Alfredo Buzai, ele chega nesse sentido, e aí não é uma voz unânime dentro do governo militar, mas ele chega a partir deste raciocínio a defender, me parece, a defender que uma das missões da ditadura militar no Brasil seria assumir uma tarefa evangélica, né, de recristianizar a sociedade como um todo. Pode falar. Professor, minha dúvida é sobre esse termo humanista que o Buzaid usa. Você mencionou que ele diz no texto dele que a história dos povos ocidentais ela é moldada pelo humanismo. Eu não entendi bem por que colocar todos esses termos de humanismo espiritualista, humanismo ateísta, que são aparentemente opostos no discurso dele, colocar todos eles como humanismos. Não ficou claro para mim isso. Ele coloca assim, a verdade é que aí tem um ponto-chave, né, que eu ia me referir. A inspiração, me parece, do Alfredo Buzai nessa discussão, vem do Plínio Salgado. Tá? E vem lá do livro A Quarta Humanidade, quando o Plínio Salgado faz essa interpretação de uma humanidade que é regida por formatos de humanidade, né? Humanidade politeísta, humanidade monoteísta, e essas humanidades elas são perpassadas ali por uma linha, por linhas contraditórias, uma de viés espiritualista e outra de viés humanista. Quarta teoria política não tem conhecimento dessa expressão. Mas sim. Então, a ideia de humanismo aqui é pensar o ser humano como um ponto central, mas, ao pensar o ser humano como um ponto central, quais são as referências para entender este ser humano? O humanismo espiritualista coloca essas referências no sobrenatural, em Deus. As outras expressões do humanismo colocam esta referência no não sobrenatural. Tá? O marxista traz uma referência, a filosofia do Nietzsche traz uma referência, a filosofia do Sartre traz uma referência, e ele é contra todas essas referências que se colocam contrárias a este modelo central, que é a ideia que o ser humano ele é criado por Deus, e o sentido da sua existência está vinculada a Deus e a respeitar o mundo que Deus criou. Tá? E aí a esquerda política, a esquerda revolucionária, a esquerda marxista, ali da ditadura militar, na época da ditadura militar, naquele momento ali, virada dos anos 60 para a década de 1970, é visto como o grande inimigo de Deus, tá? Ou pelo menos um dos grandes inimigos de Deus. Tá? Bom, o que eu queria aqui fechar com vocês, a gente pode fazer uma conversa a partir de agora, tá? O que eu queria dizer para vocês? Eu coloquei duas coisas. O integralismo se destacou pela ideia da luta espiritual cristã contra o mundo moderno. Se a gente vai lá para os anos 30, se a gente vai lá para os textos do Plínio Salgado, na verdade, o Plínio Salgado não foi o único que escreveu, tá? Dentro do integralismo, mas eu vou falar do Plínio Salgado porque foi os trabalhos dele que eu li, tá? Alguns, não todos, que ele escreveu bastante coisa. Mas na obra do Plínio Salgado, que eu li, fica muito evidente essa ideia de que o movimento integralista ele é um movimento político que se engaja numa luta espiritual contra o mundo moderno. E esta luta espiritual contra o mundo moderno, ela está em sintonia com a visão de mundo de setores
católicos mais tradicionalistas, tá? Mais tradicionalistas naquele momento. E essas duas referências, né, as referências que vêm no integralismo e as referências que vêm de setores católicos mais tradicionalistas, e aqui eu me reportei à questão do tomismo, elas são as duas principais bases nestas conferências, né, para que o Alfredo Buzaide construa um significado sobre o que é o ateísmo. Né? Então, o ateísmo, de acordo com ele, se constitui como uma expressão do mundo moderno, hostil a Deus, e que quer acabar com o mundo que foi criado por Deus e construir algo artificial no lugar. Tá? Então, tem uma dimensão política também, né, no ateísmo, não apenas na ideia de pensar como uma maneira de entender o mundo, mas também de ser uma forma de transformar o mundo. E aí ele se coloca, o Alfredo Buzaide, se coloca na linha de frente para combater o ateísmo como uma ameaça aos seus valores, à sua visão de mundo e a ideia de que Deus está no centro de tudo e deve ser preservado a qualquer custo. E a ditadura militar estaria empenhada em fazer esta luta para preservar este mundo criado por Deus. Bom, era isso